iniciar então a aula de suporte avançado em cardiologia, mais especificamente tratando dos ritmos chocáveis neste momento. Antes da gente começar a falar exatamente do tratamento desses ritmos chocáveis, é interessante a gente falar um pouquinho de quais são esses ritmos, né? Nós temos dois ritmos importantíssimos no suporte avançado de vida cardiovascular, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Porque nós temos taquiventriculares com pulso, que são tratamentos totalmente diferentes, então por favor não confundam a taquicardia ventricular sem pulso da com pulso. E a sem pulso é o que nós vamos tratar hoje aqui, neste momento. Então, falando um pouquinho da fibrilação ventricular, ela é um estímulo cardíaco completamente irregular, caótico, onde os batimentos normais ou os complexos QRS não são mais reconhecíveis no traçado eletrocardiográfico. Embora as células cardíacas movam-se muito rapidamente, em média uma frequência de 500 a 600 batimentos por minuto, não há ação coordenada dessas células, né? E isso significa que haverá morte do tecido cardíaco se as medidas emergenciais não forem tomadas dentro de alguns minutos iniciais importantíssimos. Resumidamente, esta é a fibrilação ventricular. A taquicardia ventricular sem pulso, por sua vez, é consequência de 3 ou mais extrasístoles, uma frequência de mais de 100 a 120 batimentos por minuto, as extrasístoles. Elas ocorrem no ventrículo esquerdo, tá? Raramente no direito, e são causadas por distúrbios de reentrada. Muito bem, simplificadamente é o que a gente precisa saber dessas duas taquiarritmias. O que é importante a gente agora discutir a respeito do suporte avançado de cardiologia, falando-se em fibrilação ventricular e em taquicardia ventricular? Que só o conhecimento da etiologia, só o conhecimento do que não importa para tratar. Existem ações coordenadas que devem ser tomadas para que esse paciente possa receber o melhor suporte avançado que existe hoje em dia, baseando-se em evidências científicas. Então vamos lá. Em que se baseia o suporte avançado? Isso é muito importante, porque a gente vê que existe muita confusão a respeito disso. Como vocês podem ver no slide que eu estou apresentando, eu desenhei uma pirâmide, porque eu quis mostrar que esta base da pirâmide que vocês estão vendo aí na tela de vocês é o fundamento. Então, para tratamento de todo paciente no suporte avançado de vida com ritmos chocáveis e nos não chocáveis também, existe um fundamento, uma parte básica que, na verdade, eu não gosto muito do termo básico porque ele parece trivial, mas ele é básico de base, de fundamento, como está sendo mostrado para vocês, que é o suporte básico de vida. Já vamos falar um pouquinho. Em segundo lugar, de segunda maior importância, é o suporte avançado, que são técnicas, que são sequências coordenadas que devem ser tomadas, que, como o nome já diz, é um suporte. Não é o básico, não é o fundamento, é um suporte a este fundamento. E uma coisa que é muito esquecida e deixa-se muito de lado é a reversão da causa base. Então, normalmente, a gente vê alguns conceitos errados de atendimento emergencial, onde o paciente encontra-se em parada por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, faz-se a compressão, faz-se o atendimento avançado, mas esquece-se do mais importante. A causa base que gerou isso, ela é possível, ela é passível de ser revertida, e essa tem que ser a busca principal do atendente, do líder de uma equipe de reanimação. Além dele saber coordenar o fundamento, além dele saber a sequência do suporte avançado, ele tem que buscar as causas para, se forem reversíveis, ele tem que reverter, e assim a gente consegue tirar o paciente daquele ritmo agonizante. Então, eu estou mostrando para vocês aí dois vídeos, onde à esquerda nós temos uma fibrilação ventricular e à direita nós temos uma taquicardia ventricular, no caso sem pulso. E o que eu quero mostrar para vocês, para poder explicar o fundamento? Se vocês perceberem, o músculo cardíaco ele ainda é viável, ele ainda possui batimento caótico à esquerda, na fibrilação ventricular, organizado, mas sem gerar pulso à direita, na taquicardia ventricular. Mas o sistema de condução, que é essa parte amarela que vocês estão vendo, que são ali o seio
o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o feixe de His, as fibras de Purkinje, esse sistema de condução, ele está atuante, ele está vivo, ele está funcionando. E ele faz parte do marcapasso cardíaco. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente é, eu tenho que manter a viabilidade desse sistema de condução para que ele possa retomar o ritmo cardíaco, certo? Entenda bem o que eu estou falando. Esse sistema de condução no início de uma parada cardíaca por ritmo chocável, ele ainda está viável, ele ainda tem condições de comandar o ritmo cardíaco, só que a musculatura não está obedecendo. Como vocês podem ver, existem batimentos caóticos por ectopias, como na fibrilação ventricular, você vê várias estrelinhas brilhando aí no tecido muscular, e ali na taquicardia ventricular de forma cíclica no ventrículo esquerdo. Então qual que é o tratamento para isso? O tratamento para este ritmo caótico é a desfibrilação, que vocês vão ver em outra aula. Isso é importantíssimo saber, só que só desfibrilar não resolve este problema se você não tiver um fundamento e se você não tiver o suporte avançado e se você não reverter as causas base. Vocês estão entendendo? Se você reverter a causa base, a ectopia não volta a acontecer. Se você não fizer um fundamento, você não vai gerar pulso para este paciente. Vocês vão entender na sequência. Mas é importante vocês terem essa ideia, essa imagem é muito bacana, porque a gente consegue entender que na parada cardíaca, às vezes parece básico, mas não é, as pessoas acham que o paciente já está morto. Não está, eu tenho um coração funcionando, eu tenho um coração batendo, a musculatura não tem um ritmo organizado gerando pulso neste paciente, mas eu tenho um coração viável, eu tenho uma musculatura viável. E o mais importante, eu tenho um sistema de condução viável, né, que vai retomar esse ritmo cardíaco a partir do momento que você desfibrila adequadamente, ok? Então vamos lá, qual que é o fundamento da nossa reanimação? O fundamento é a coisa mais básica do mundo, é a compressão cardíaca. Por ser tão básico, por ser tão simples, ele é o mais negligenciado, porque a experiência mostra que as pessoas acham que o importante é entubar o paciente, que o importante é aplicar adrenalina no paciente. Isso possui assim a importância, mas no suporte avançado, existe um fundamento, existe uma base da pirâmide sobre a qual nada mais se constrói se você não fizer este fundamento, que é a compressão cardíaca. Então existe uma técnica para fazer a compressão cardíaca, é sabido hoje, os estudos mostram que a compressão para paciente não entubado tem que ser feita 30 compressões para 2 ventilações com ambu ou com máscara, tá? 30 compressões ininterruptas ventila 2 vezes e volta para as compressões. Este é o fundamento. Em paciente entubado com via aérea avançada, as compressões são ininterruptas, não param para nada, a não ser na análise de ritmo e na hora do choque. Este fundamento é muito importante, porque inclusive é uma coisa que a gente pode ensinar aos leigos, é uma coisa que você por telefone pode orientar alguém, né, num sistema de emergência e que normalmente não se faz. Quando você faz um fundamento bem feito, uma compressão cardíaca bem feita, pensa naquela imagem do coração com a fibrilação e com a taquicardia ventricular. O coração está num batimento caótico. Quando você faz o fundamento, quando você faz a compressão cardíaca, você está gerando pulso para o paciente. Neste momento, você está alimentando o próprio coração com oxigênio, com substratos energéticos, tá? E, mais importante ainda, além do coração, é o sistema nervoso central. Então, quando você faz a compressão, você está suprindo o coração de forma que o seu sistema de condução, que como eu falei antes, ele ainda está viável, ele não entre em isquemia, não lhe falte oxigênio e substratos. De forma que lá na frente, quando você vai fazer a desfibrilação, você deixa o coração totalmente atordoado, porque você passou uma carga energética altíssima, mas você tem um sistema de condução que ele está atordoado, mas ele possui uma qualidade, uma qualidade mesmo muito importante, que é o automatismo, né? Então ele fica atordoado com o choque, assim como a musculatura, mas passam-se em média 2 minutos, e se ele está viável, se ele está bem, se está nutrido, se não está isquêmico, ele volta a comandar. Então o marcapasso cardíaco volta a comandar o batimento cardíaco, organizando e tirando o paciente do ritmo de parada. Isso não é alcançado, pessoal, se não tem um fundamento.
E o que a gente vê por aí? As pessoas negligenciam o fundamento, negligenciam as compressões, achando que o importante é entubar, ventilar e jogar adrenalina dentro de um paciente. Claro que é importante, mas como suporte, tudo aqui é importante. Mas o fundamento, a base, é justamente a compressão cardíaca, feita de 30 feita no modelo 30 compressões para 2 ventilações, se o paciente não está entubado. E se o paciente estiver entubado, compressões ininterruptas. E quando eu falo ininterruptas, é ininterrupta mesmo. Não para, a não ser na análise de ritmo, que a gente já vai comentar na frente, quando que para analisar ritmo. Que é o próximo slide que eu estou mostrando para vocês. De uma forma simplificada, toda reanimação ela possui um tempo limite de 2 minutos por ciclo. Nunca você para o teu atendimento dentro destes 2 minutos, a não ser se o paciente voltar. Se você se deparar com um momento que o paciente voltou e você percebeu que ele voltou do ritmo de parada. Senão, você nunca para esses 2 minutos. E é cíclico mesmo, porque dentro desse ciclo de 2 minutos, você vai fazer o fundamento, que é a compressão. Seja 30 compressões para 2 ventilações ou a compressão ininterrupta. Tá? Isso é muito importante. Porque os estudos mostram que mais de 50% do tempo de parada o paciente fica sem compressão. Porque o compressor troca com alguém que está do lado, cansou, não cansou, aí o outro quer falar, para olhar, tem que tomar muito cuidado. Isso é muito importante. Pense que enquanto você está comprimindo um tórax, você está fornecendo substrato para o sistema de condução. Essa é a tua função. Deixar o sistema de condução viável. Porque a partir do momento que você reverter a causa base, a partir do momento que você desfibrilar a ectopia, eliminar a ectopia com choque e reverter a causa base, você tem que ter um marca-passo funcionante. E ele não será funcionante se você não tiver compressão bem feita. Para vocês terem uma ideia, a compressão demora em média 2 minutos, daí vem esse tempo, para alcançar uma pressão de perfusão coronariana ideal para perfusão cardíaca, que é de 15 milímetros de mercúrio. Vou repetir. A pressão de perfusão coronariana é a pressão dentro do vaso coronariano. Para poder gerar perfusão miocárdica, são necessários de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Num paciente em parada, para você alcançar este nível de pressão, demora-se em média 2 minutos de compressões bem feitas. Quando você para a compressão, se passa-se 10 segundos, essa pressão de perfusão coronariana cai a 0. Então, se você nunca faz uma compressão bem feita, você nunca alcança os 10 milímetros de mercúrio, 10 a 15 milímetros de mercúrio. Consequentemente, você não consegue nutrir o sistema de condução. Aí você vê a reanimação de 30 minutos, 40 minutos, o paciente não volta, que pena. Né? E às vezes não foi uma compressão bem feita, não foi uma reanimação bem feita. Então isso é muito importante. Nunca parar mais de 10 segundos, se precisar parar, por exemplo, na análise de ritmo. Então fiz 2 minutos de reanimação, com boa compressão, fiz o meu suporte avançado dentro destes 2 minutos. Ali existem os ciclos corretos, que não vem ao caso nesta aula comentar, mas dentro dos 2 minutos existe uma sequência lógica do que deve ser feito, quando usar adrena, quando usar amiodarona, quando entubar, isso é muito importante, né? Dentro desses 2 minutos. Quando a gente termina os 2 minutos, é a hora de analisar o ritmo, não passa-se 10 segundos, não se deve passar de 10 segundos, por quê? Porque a pressão de perfusão coronariana que você alcançou nos seus 2 últimos minutos, se você passa de 10 segundos, cai para baixo de 0. Aí você, para voltar para ter uma boa perfusão, vai demorar mais 2 minutos. Então você nunca alcança essa pressão de perfusão se você não fizer uma boa compressão. Por isso que o fundamento é a base da pirâmide, é a compressão. Que às vezes não precisa nem ser expert, às vezes um leigo na rua pode começar uma compressão num paciente, num shopping, num supermercado, e se fizer a compressão bem feita, a emergência pode demorar 30, 40 minutos para chegar, que esse paciente tem chances de retornar. Agora, cada minuto do paciente sem compressão, ele perde em 10% a chance de sobrevida. Ou seja, em 10 minutos, se a emergência chegar em 11 minutos, em 12 minutos, ou até mesmo em 10 minutos, num paciente sem compressão, a chance de salvar o paciente é de 0. Né? Então isso é muito importante. Então o suporte avançado, ele organizando é dessa forma. Né? São ciclos de 2 minutos, intercalados. Quando dá 2 minutos é a hora de analisar o ritmo. Então você vai o paciente está com aparelho, com DEA,
um desfibrilador externo automático, está com um desfibrilador manual, o médico, o enfermeiro, o atendente vai olhar e vai avaliar o ritmo. Que ritmo que é? Continua chocável? Não é chocável? Voltou? Não voltou? Então esta é a... Mas em que momento que a gente faz isso? No término dos 2 minutos. Dentro dos 2 minutos, não se faz isso, não se checa pulso nos 2 minutos, não se vê oximetria. Eu vejo muito pessoal tentando ver oximetria de pulso no paciente em parada. O paciente não tem pulso, muito menos pressão, nem, né, pressão nem pensar, porque o paciente não tem pulso, se não tem pulso não tem pressão. Então dentro dos 2 minutos é o suporte avançado que se faz, né? E quando termina os 2 minutos, aí é a hora de analisar ritmo, e isso é indefinidamente. 2 minutos, analisa ritmo, trata se necessário, choca ou não choca, volta para a compressão e por aí vai. Então até o paciente voltar ou não voltar, né? E existem hoje critérios para dizer se o paciente vai voltar ou não, critérios objetivos, que eu posso comentar mais na frente. Muito bem, e o topo da pirâmide é a reversão das causas base, ou seja, uma parada cardíaca por fibrilação ventricular ou por taque ventricular sem pulso, ela tem uma causa por trás e essa causa é conhecida, pode ser conhecida, tá? É o que nós chamamos dos Hs e dos Ts. Antigamente eram 6 Hs e 6 Ts, mas hoje em dia mudou. Nós temos apenas 5 Hs e 5 Ts. Quais são os Hs? Hipóxia, hipovolemia, acidose, H de hidrogênio na acidose, hiper ou hipocalemia e a hipotermia. Isso é muito importante e é fácil da gente pesquisar, né? E os T's quais são? Trombo coronariano, o infarto, o trombo pulmonar, ou TEP, o tamponamento cardíaco, o pneumotórax hipertensivo e o uso de drogas, toxinas, tá? Este é o topo da pirâmide. Por quê? Porque se você estiver fazendo um bom fundamento, o paciente está fibrilando, está com uma taquicardia ventricular, e você não procura reverter as causas base, qual dessas causas base estão causando o problema do paciente? Se você não tentar reverter, não adianta. Você vai seguir indefinidamente nesse tratamento, nessa reanimação, até que o coração vai se cansar, a musculatura cansa, o paciente vai evoluir para uma ESP, para uma sistolia, que são ritmos agonizantes, e se encerra a chance de sobrevida. Então, se as causas bases forem possíveis de serem revertidas, tá? Você tem que procurar reverter. Por exemplo, fácil, hipóxia, hipovolemia, hipotermia, né? Um paciente com um trombo coronariano, por exemplo, já não tem como você numa reanimação você reverter, não se usa fibrinólise numa parada cardíaca, mas você não sabe a extensão do trombo coronariano. Então é possível que com uma boa compressão você consiga nutrir esse coração, esse miocárdio bem, e é capaz do paciente voltar da parada, tá lá, infartado, e consegue mandar o paciente para o cateterismo, né? Um tamponamento cardíaco é possível de ser revertido, um pneumotórax hipertensivo, toxina, usando os antagonistas, né, dependendo do tóxico utilizado. Então, o líder de uma equipe de reanimação, no momento da reanimação, ele, além de saber comandar o fundamento, as compressões, entendendo que eu preciso da compressão para manter a viabilidade de um sistema de condução, ele tem que saber fazer um suporte avançado, que é a hora certa de usar a adrenalina, a hora certa de usar a amiodarona, porque não se pode usar a adrenalina em qualquer momento, existe o momento certo de usar, tá? O momento certo de desfibrilar para eliminar as ectopias. Então tudo isso é o suporte avançado, né, em cima de um fundamento. Mas se o líder da reanimação não pensar na reversão da causa base, às vezes uma causa simples de ser revertida, uma hipóxia, por exemplo, um paciente está sendo mal ventilado, o paciente não sai da parada cardíaca porque não foi dada a devida atenção para esse detalhe. Então é muito importante sempre ter a reversão das causas base em mente. Certo? Então, de uma forma panorâmica, resumida, essa foi o conteúdo dos ritmos chocáveis. Atentar bastante para a questão do fundamento, que é uma coisa simples, não precisa de muita técnica, não precisa de muito estudo para saber que não sabe o que fazer, faça a compressão, né? Isso é o mais importante. E isso a gente vê na sequência em outro momento. Então, bom estudo a todos e até a próxima.